para a igreja, amém? Amém. Você pode hoje abrir sua Bíblia em João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, por gentileza. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. É um verso que nós conhecemos, aonde Maria vai estar se derramando novamente aos pés de Jesus. Só que, para nossa compreensão de como que chegamos neste cenário, eu gostaria de estar recapitulando com a igreja os eventos que antecederam esse derramar de Maria aos pés de Jesus. A primeira visita que Jesus fez à casa de Marta é aquele cenário que nós conhecemos. Jesus chegou, Marta agitada no seu interior, querendo trabalhar e fazer e servir ao mestre, dedicar ali o seu melhor, dedicar o seu melhor serviço ao Senhor. Enquanto Maria, ela estava sentada para ouvir aquilo que o mestre tinha para ensinar. Esse foi o primeiro cenário onde Jesus se assentou para ensinar. E Maria assentou-se para ouvir e aprender com o seu mestre. O segundo cenário já não é tão mais bacana, digamos assim, para Maria e para Marta também. Porque foi quando o seu irmão passou por uma dificuldade, por uma doença, onde Lázaro teve uma lepra. E então foram anunciar a Jesus: mestre, seu amigo Lázaro encontra-se enfermo. Essa petição seria para que o Senhor pudesse chegar a tempo para realizar um milagre na vida de Lázaro. Só que nós entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o Senhor havia lhe dito que aquilo que estava para acontecer seria para a honra e para a glória do Filho de Deus. E então passaram-se 2 dias até que Jesus fosse ao encontro de Lázaro e de Marta e de Maria. Só que enquanto o mestre estava indo, nesse segundo cenário, quem corre para Jesus já não é a Maria, já é a Marta. E diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E então Marta começa a ter um diálogo com Jesus a respeito do que a presença do Senhor poderia ter feito antes que aquele mal teria chegado até sua casa, dela ter perdido seu irmão. E aí Marta, ela confessa que ela entende que Jesus ele era todo poderoso, que Lázaro iria vir de ressuscitar. Só que por um pequeno momento, creio eu, que a Marta esqueceu-se que o mestre a qual ela estava se referindo era o mesmo mestre que outrora ela viu realizar e ouviu realizar de milagres e maravilhas. Só que, como a gente acabou de mencionar, quem correu para Jesus nesse momento não foi a Maria, mas foi a Marta. Isso é uma coisa que eu aprendo com a palavra do Senhor, é que o Senhor ele sente falta daquele que outrora sentava para ouvir a sua voz. O Espírito Santo, ele sente falta daquele seu filho, daquela sua filha, que outrora estava ali reverenciando a ele como mestre, reconhecendo ele como salvador da sua vida, como todo poderoso. E agora que a dificuldade assolou a sua casa, ela preferiu
seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos. E como Jesus sentiu a falta de Maria, ele sutilmente pediu para que Marta pudesse chamá-la para se encontrar com ele. Eu posso observar na palavra do Senhor que houve alguns cenários que foram necessários ser criados para que o Senhor trouxesse para perto aquele que por um momento, por um descuido, se afastou-se um pouquinho ou deixou que a circunstância falasse mais alto do que o Deus que ela servia. Nós temos alguns exemplos claríssimos de Ana, que era estéril, tentou dar seu jeito ali, na sua carnalidade, orientando o seu esposo que pudesse deitar-se com sua serva e ali conceder seu filho. Aonde a Ana passava por provações e perseguições dentro da sua casa. Verdadeiramente só Deus sabe o que Ana passava. Mas quando a Ana foi para o templo, quando ela se prostrou no altar, quando ela foi direcionar o seu problema para o seu mestre, o Senhor atendeu a sua petição. Nós temos também um exemplo evidente da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que passou ali por anos e anos por uma doença que estava ali perseguindo, onde ela já procurou recurso em diversos lugares e não encontrou solução. Ela encontrou a solução para a sua oração, para aquilo que ela necessitava, quando ela foi e tocou na orla das vestes do mestre. Aí ela foi curada e pôde ser testemunha da glória e do poder de Deus. Nós temos também um exemplo de Saulo. Saulo, ele conhecia a lei, apesar dele não conhecer verdadeiramente Jesus, mas ele entendia um pouco da lei e achava estar vivendo aquilo que era o correto, mas ele precisou passar por uma cegueira para ele se encontrar com Deus Todo-Poderoso, que foi aonde ele pôde receber a cura e testificar e viver um milagre que Deus havia feito na vida dele. Nós temos também a filha de Jairo. Nós sabemos que Jairo era um homem muito influente, que ele tinha riquezas, um posicionamento e um status. Podemos então concluir que Jairo já poderia ter ido em vários médicos, recorrido a várias alternativas, até que ele entendeu que o homem não pôde resolver o seu problema. Mas quando ele correu, que ouviu falar de Jesus de Nazaré, o nosso Messias, o nosso Deus, foi até a sua casa e realizou um milagre e trouxe à vida aquilo que não tinha mais esperança. Nós podemos ver na palavra que o Senhor tem seus meios para trazer para perto aquele que está longe ou aquele que se distanciou. Temos também o filho pródigo que estava na casa do pai, preferiu sair, aproveitar as, entre aspas, bonanças do mundo, até que ele percebeu que aquilo era um vazio que o mundo não poderia preencher, que o que ele precisava estava lá onde ele não deveria ter saído, que era na presença do pai. Então, o nosso Deus, ele tem meios de fazer com que a gente se aproxime mais dele. Só que muitas das vezes, quando a adversidade vem, a prova vem, quando a doença vem, a escassez bate a porta, ao invés de nós entendermos que temos que nos aproximar, preferimos nos isolar e viver uma solidão e não aproveitar do momento de solitude que o Senhor quer ter conosco. Isso acontece, eu creio que já aconteceu com muitos aqui, ou então poderia vir a acontecer, de chegar a um certo ponto aonde a gente não tem a esperança. Não é por maldade, mas a circunstância nos deixa tão entristecido que a gente até esquece de falar com quem pode solucionar não somente o problema, mas trazer a alegria e a esperança para a nossa casa. E essa é a verdade, até porque nós não somos super-heróis, longe disso. Mas também não podemos esquecer de quem nós somos filhos. Não podemos nos esquecer que o nosso Pai, o nosso Deus, o Messias,
Messias, o Deus Todo-Poderoso, que tudo que Ele faz e no tempo que Ele faz é perfeito para que se cumpra todos os projetos e os propósitos daquele que Ele estabeleceu na nossa vida. Então podemos parar para analisar que talvez a Maria, nesse intervalo de tempo, onde ela pôde estar sentada aos pés de Jesus para ouvir, aonde está passando por esse problema de morte na sua casa, de repente, nesse percurso, nesse caminho, alguns eventos vieram a acontecer que fizeram com que Maria fechasse seus olhos espirituais ou até mesmo seus ouvidos. Porque quando o mestre foi chamado, foi para atender a petição dela e da sua irmã. Quando foi avisado que o mestre estava chegando, que ele estava a caminho, por que é que Maria não correu novamente para os pés de Jesus? A dificuldade a qual ela estava passando era tão tremenda, era tão profunda, que ela permitiu que os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração se inclinasse novamente aos pés do seu mestre. Isso não é diferente com a gente. Isso acontece até com uma certa frequência. Só que tudo aquilo que o Senhor nos permite passar não é para que nós perecemos nem sequer a nossa casa. É para que aconteça assim como o mestre falou, é para que o nome do Filho, o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Precisamos aprender a passar pelos processos e pelas adversidades, entendendo que o propósito de Deus, ele continua sendo perfeito e agradável para as nossas vidas. Porque dali, daquela situação, vai surgir um milagre de vida, aonde nós pudermos passar, iremos testificar e testemunhar aquilo que o nosso Deus é, aquilo que o nosso Deus era e que permanecerá a ser. Então Jesus pede que Marta chame a sua irmã. E Marta vai e fala: Maria, o mestre me chama. Verdadeiramente eu não sei se alguém está passando por uma situação onde não consegue recorrer ao seu mestre. Mas se for necessário que o Senhor levante uma Marta para te lembrar quem você é e o mestre que você serve, Ele vai fazer. Porque se tem algo que o nosso Deus ama e tem zelo, é que nós estejamos com Ele. E não somente tenhamos experiências vividas, mas que possamos viver dia após dia uma experiência de um milagre, a experiência de um vinho novo derramado sobre nós e sobre a nossa casa. É isso que o nosso Deus almeja de nós. Maria então vai com Marta. E agora eu vou pensar que a expressão que Maria usa é a mesma que Marta usou: mestre, mestre. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A expressão é a mesma, sabe o que mudou? É que o mestre estava com saudade de ouvir a voz de Maria a falar com ele, quando a situação não dava para o homem solucionar, e sim somente ele. Já parou para perceber que foi nesse momento que o Senhor se comoveu? Já parou para pensar que uma simples palavra que você fala, mestre, mestre, tem o poder de mover o mundo espiritual ao seu favor e trazer um milagre, trazer vida, aquilo que você já não tem mais esperança? É a saudade da intimidade, é a saudade de estar aos pés, é a saudade de conversar, é a saudade do secreto, é a saudade do íntimo. Se você for ler um pouquinho antes, lá no capítulo 11, o texto vai iniciar no verso 2 falando que Maria foi aquela a qual havia ungido a cabeça de Jesus. Você já começou a fazer um mapa mental sobre o tipo de filho de servo que você era ou que você é, que de repente você já não é mais o mesmo? De quando
Você sabia que Jesus estaria em tal lugar, que Ele estaria lá, que você poderia ir e render o seu melhor a Ele. Eu não estou falando de culto assim, de reuniões somente não, porque nesse texto o Senhor foi à casa, e não estava ali o tempo, foi na casa. E quantas vezes o Senhor está na nossa cara e a gente não consegue ter a sensibilidade de ouvir a voz dele nos chamando para perto, para conversar conosco, porque a circunstância não está favorável para mim e para você. E Ele está na casa, Ele está na cidade, Ele está ali de prontidão para ouvir o que nós temos a dizer para Ele. O Senhor aqui não advertiu, muito pelo contrário, porque Ele sabia que aquela família, aquela casa, eram amigos próximos e queridos, a qual Ele tinha um profundo apreço. Não sei se alguém aqui está passando, pensou ou está pensando que o Espírito Santo não está entendendo ou sentindo o que você está passando, só porque Ele não chegou na hora que você chamou. Eu não sei. Eu não sei se você está pensando que o Espírito Santo não está ouvindo o que você está dizendo, as suas orações, o seu louvor e o seu clamor, porque Ele não respondeu de imediato. Eu só quero dizer uma coisa para nós, igreja. O momento que o Senhor entrar, falar e lançar a palavra, você pode ter a certeza que o milagre vai acontecer. Só que para que o milagre aconteça, Ele precisa ouvir a sua voz, a proferir aquilo que sua alma está gritando. Não adianta sentar em rodas de amigo ou estar em casa lamentando. O que adianta é você correr para o mestre e falar com o mestre: mestre, mestre. Só que a gente precisa parar de mistificar que só podemos falar com Jesus. Tipo assim, naquela questão de tudo engomadinha, não é assim. O Senhor quer a sinceridade do meu e do seu coração. E não é todo dia que a gente está ali: Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Não, não é todo dia. Porque a caminhada não é fácil, ela nunca será. Só que o que vai ditar a mudança do cenário na sua família, na sua casa, é a forma com que você chega para falar com o seu Deus. Não é se comportar como criança, como menino, como menina, não. É lançar verdadeiramente no altar e aos pés de Jesus. Quando isso aconteceu, quando Maria entendeu, quando ela falou, o Senhor se comoveu. Essa comoção não é algo que podemos dizer que ela é sentimentalista, não. Não somente. Porque aqui estava acontecendo duas coisas muito interessantes e que faz muita diferença na vida de nós cristãos. Primeiramente, voltar a ter contato com o nosso mestre. Em segundo lugar, o nosso Deus é quem mais tem prazer em fazer proezas em nossas vidas. Para que nós possamos ser um exemplo vivo nessa terra e para esta geração, que o Deus que nós servimos não é um Deus morto, mas que traz vida ao que está morto, que traz esperança onde não há esperança. Esse é o Deus que nós servimos. E então, Jesus profere, Ele libera a palavra: Lázaro, vem para fora. Uma simples atitude que Maria teve de chegar e falar com quem pode solucionar a situação dela, trouxe à existência aquilo que ela estava esperando há 2 dias. Então podemos entender que não interfere o tempo. O que vai fazer diferença é quem vai chegar para solucionar aquilo que nesse período de tempo
você estava querendo clamar com o seu coração e não estava conseguindo. É essa que é a real diferença. E então, após o milagre ter acontecido, Lázaro ter ressuscitado, nos vem esse terceiro cenário, aonde Jesus ele entra na casa. Agora na mesa está Cristo, está Lázaro, Marta volta a servir e Maria volta a se prostrar. De repente, a circunstância que aconteceu na casa de Marta e Maria foi para trazer a recordação para Maria que ela jamais poderia se esquecer do mestre a qual ela estava servindo. Apenas para trazer à existência o milagre da vida e também para trazer para perto aqueles que o Senhor tanto ama e tem apreço. Você já parou para pensar que o seu posicionamento em conversar, em dialogar, em proferir uma oração com o Senhor tem total liberdade de mover o mundo espiritual? Porque quando Maria, ela voltou-se a se derramar, aonde ela pegou o seu puro nardo, o seu vaso de alabastro, e a derramou aos pés do Senhor. Ela voltou a dizer, a proferir que Ele era o mestre, o rei da sua vida, o Senhor dos senhores, que Ele era santo. Realmente ninguém era, e ninguém é como Ele. Era isso que Maria estava dizendo. Sobretudo, a partir daquele ato profético que Maria teve para com o mestre, ela estava preparando-o para o que estava por vir. E logo adiante, o texto nos revela que foi aí que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. A vinda de Cristo para os seus, a primeira vinda dele para os seus, com humildade, depois de ter feito curas, milagres e prodígios, ele veio. Mas o que antecede a vinda do nosso noivo é a forma com que nós derramamos o nosso nardo. É nós retornarmos ao primeiro amor com o Senhor e voltar a ter a intimidade que outrora nós tínhamos. É não se importar com quem está na casa, com quem está na rua, com quem está na cidade. É verdadeiramente dobrar-se a Ele, derramar o nosso nardo, enxugar os teus pés e dizer a Ele, com essa atitude: Jesus, eu estou me disponibilizando a preparar o caminho para que o Senhor venha, para que o Senhor reine. Muito nós falamos que estamos vivendo nos últimos tempos e verdadeiramente isso é verdade. Sabe o que a igreja precisa fazer? É fazer como Maria fez. É entender o seu mestre, entender a quem servir, voltar a se derramar para preparar o caminho. E é disso que o nosso Deus ele sente falta, ele sente saudade. É desse momentozinho simples que nós temos de sentar à nossa mesa, de conversar com Ele e de render a nossa melhor adoração. É não mais quando a situação apertar, nos afastarmos, mas sim nos aconchegarmos dele. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi, até com o meu mestre, com o meu Jesus, é que quando a coisa está um pouco complicada, está muito tumultuoso, está com muito barulho, nós precisamos nos retirar para ter um momento de solitude com o Senhor, para que nós consigamos voltar a ouvir o que Ele tem a nos dizer e a nos revelar. Amém. E isso só é possível se a gente verdadeiramente separar, estarmos atentos a quando Ele for nos chamar. Então, igreja, nós
precisamos ter estes exemplos de bons feitos que outrora o Senhor fez. Ele permanecerá a fazer na minha e na tua vida, porque Ele é fiel, Ele não muda, essa palavra não mudará, é imutável, isso jamais passará. Eu lhes afirmo que a circunstância que for, seja a opressão financeira, psicológica, seja no relacionamento, no trabalho, seja a qual for, isto passará. Aquilo que Ele falou que faria em ti, através de você, isso não vai mudar. Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que faz acontecer, porque Ele tem projetos e planos para a nossa geração. Só que para que isso aconteça verdadeiramente, o Senhor precisa de ceifeiros que preparem o caminho para que o noivo entre e reine aonde Ele necessita reinar, que é em mim e na sua vida, é a nossa parentela, é nos nossos vizinhos, é no nosso coração, é aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. É isso que o Senhor anseia de nós. É voltarmos ao amor. A gente não ouviu muito falar sobre isso no altar, mas a gente entende que a gente voltar ao amor não é simplesmente proferir palavras bonitas, mas é nós entender, realmente viver uma metanoia em nós, de que Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, e de que o processo a qual nós estamos passando não fugiu do controle dEle, muito pelo contrário, o propósito será lindo e será para glorificá-lo aqui nesta terra, e as nossas atitudes o glorificam. Então, se há alguém neste local, nesta casa, que tem vivido ou conhece alguém que está vivendo, eu desafio a você a ser uma Marta na vida de uma Maria. E se você for a Maria, que você tenha uma Marta na tua vida para te trazer para perto da presença do Espírito de Deus. Porque não há lugar melhor. Não há lugar melhor para nos trazer cura, libertação, restauração e nos trazer a paz que excede todo entendimento. Mas verdadeiramente, para que suportamos o processo, sozinhos não dá. Tem que ser com o Mestre. Porque quando o nosso Mestre chega, o cenário muda. A tempestade acalma. A bonança chega. A paz reina. O amor prevalece, a guerra cessa. Aonde o nosso Deus está, não há lugar para inimizade nem para desprezo. Aonde o nosso Mestre está, o nardo, a essência do nosso Mestre, ele muda o ambiente, ele muda a nossa perspectiva de vida, ele muda o nosso interior, ele transforma o nosso ser. Não tem como nos derramarmos aos pés do Senhor e passarmos a viver a mesma coisa, viver as mesmices, não. Dali por diante eu lhes asseguro de que as experiências com Ele serão muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais proveitosa. Então atente-se à voz do Mestre a falar conosco. Atente-se a ouvir aquilo que Deus tem para falar e administrar com você e com a sua casa. Atente-se para entender que aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida depende do posicionamento nosso. O manifesto de Deus, para que se cumpra em nós precisamos apenas reverenciá-lo e reconhecê-lo como aquilo que Ele é, como aquilo que Ele foi e que sempre será. Precisamos trazer esse despertar para a nossa casa. Precisamos trazer essa palavra para os nossos lares. Porque se tem uma coisa que o
de aniquilar, é com a família. A família é a base da igreja, é a base do nosso ministério. Então temos que fazer da nossa casa e da nossa mesa um lugar de reverência ao Senhor. A instrução de se derramar aos pés de Jesus não deve ficar apenas pautada na palavra, mas ser uma realidade para as nossas vidas e para a nossa família. A adversidade veio na vida de Marta e Maria. A doença chegou, a morte chegou. Mas se elas não tivessem chamado Jesus para se fazer presente, o cenário, a cura, o milagre, a ressurreição não teria acontecido. Voltemos a chamar e a atrair a presença de Deus para a nossa casa. E digo isso não somente quando a situação apertar, mas em todas as circunstâncias, porque o Senhor é Ele quem está nos esperando. É Ele quem está nos aguardando a abrir os nossos lábios e a conversar com Ele, e a proferir, e a conversar, dialogar com o Mestre, a voltar a ter uma intimidade. Para vivermos as promessas e os propósitos de Deus, não tem como que isso aconteça se nós não voltarmos à intimidade. E não tem como. Sem a intimidade, perdemos a sensibilidade. Sem a sensibilidade, não podemos sentir. Sem sentir, nós não vivemos. Sem viver, nós perecemos. Perecendo é aquilo que o Senhor quer para nós. E que o Senhor sempre disse que queria para a sua igreja, que tenhamos vida. Vida em todas as áreas. Então vamos voltar a chamar a presença do nosso Mestre para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos dilemas, para as circunstâncias. Porque o Mestre chegou. O cenário mudou. Aonde havia luto, agora está acontecendo uma ceia de celebração pela vida. Se você precisa de celebração na sua vida, na sua casa e na sua família, faça como essas mulheres fizeram. Corram para Jesus. Corra para Jesus porque Ele tem saudade do tempo em que você e eu, do tempo que a sua igreja passava aos seus pés. Ele tem saudade. Ele tem saudade porque Ele sente quando nós nos distanciamos da sua presença. E a distância não é algo que vai nos favorecer, muito pelo contrário. Além de nós nos distanciarmos pela circunstância, acaba que o amor e o zelo pela obra, por Ele e por conta dele, vai se distanciando. Porque ou vivemos uma vida íntegra, de santidade, intimidade e devoção ao Senhor, ou não vivemos nada com Ele. Eu quero aqui agradecer a Deus, porque esse texto, antes de eu estar aqui, ele é a minha realidade de vida. Porque quando eu entendi, na verdade, que não importasse o recurso que eu pudesse recorrer, que só quem poderia me ajudar, me abraçar, era Ele, o cenário mudou drasticamente. E
viver os milagres do Senhor na nossa vida é algo que a caminhada com Ele nos garante. Não vai viver por aquilo que as pessoas contam, a experiência que elas vivem, mas nós testificarmos as maravilhas que o nosso Deus tem feito em nossa vida e através de nós para aqueles que ouvem. Somente eu quero agradecer a minha oportunidade e eu quero apenas frisar para a igreja: não esqueçam do mestre ao qual você segue, porque ele sempre estará no caminho te aguardando para ouvir você falar com ele. Ele sempre vai estar no caminho, disponível para atender aquilo que o seu coração está gritando. O nosso mestre, ele sempre estará de braços abertos para atender o clamor da sua casa. O nosso mestre, ele tem anseio em trazer vida e salvação para a sua casa. O nosso mestre, ele quer continuar fazendo aquilo que outrora ele fez. O nosso mestre, ele é e permanecerá sendo o Senhor da minha e da sua vida. Não nos esqueçamos disso. Apenas venhamos a viver e a experimentar da bondade de Deus para a nossa vida. E quando algo vier a lhe acontecer, lembre-se de ir para o caminho, que Ele estará lá te aguardando. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.